Pronto. Tá sim, prof. Hum, Pode ir. Beleza. Gente, hoje nós estamos aqui para um bate-papo, mas eu quero que vocês, é claro, vou tentar passar de forma sistematizada e organizada, porque a gente precisa de uma didática, até porque existem técnicas, como eu disse anteriormente, né, para que a gente consiga fazer com que a forma enriqueça o nosso conteúdo, né? A gente sabe das peculiaridades a respeito da prova oral. Já vi muito colega bom, muito mesmo, reprovar em prova oral porque não treinava. Então, assim, a fase da prova oral é uma fase de fato muito peculiar, porque uma coisa é a gente sistematizar o conhecimento, inclusive em uma sentença, que também é muito peculiar, né? A gente tem que parar para aprender a fazer sentença, mas você está escrevendo é diferente, entendeu? Do que quando a gente vai ser arguído, aí vem o examinador, você já está no momento de tensão, que você tem que organizar, fazer aquela organização mental, muitas vezes em tópicos, de algo que você sequer sabe responder, ou que você sabe que te dá um branco. E aí vem o quê? As estratégias, né? Por isso que a gente tem aula também de prova oral, que basicamente é a oratória em si. Mas então, qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês me pararem, porque é um bate-papo. É um belo de um bate-papo. Na sequência do curso, aí sim vocês vão conhecer todas as técnicas, fazer os treinos o simulado em si, que é muito importante, como eu disse anteriormente. Mas sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thaisa Botelho, sou promotora de justiça do MPDFT. Eu tive a felicidade de passar para a juíza lá do TJ Sergipe. Eu fui chamada, fui nomeada, só que eu decidi ficar aqui. Foi muito difícil, porque, ai, é um tribunal pequeno. Durante o concurso, vocês já devem agora conhecer, né? Vocês devem ter tido a curiosidade de conhecer, saber como é a carreira. É um estado pequeno, a chance de estar ali pertinho de Aracaju é muito grande. Eu tenho um colega da última turma que não é titular em Aracaju, mas já está em Aracaju com chance de titularizar até o segundo semestre do ano que vem por lá. Então, é um tribunal muito bacana, a cidade é muito bacana. Eu tive muita vontade de ir, mas até por uma questão de logística, eu já tinha filha, e minha origem, assim, embora eu seja paulista, eu já morava aqui, né? Eu era delegada aqui no DF, então eu já conhecia muita gente aqui do sistema de justiça daqui, então isso pesou muito para eu continuar. Mas vocês estão, assim, fazendo parte da nata do suprassumo, porque de fato é um tribunal muito, muito bom, de pequeno porte, mas dentre os tribunais qualificados como de pequeno porte, muito, muito bom mesmo. Então, meus parabéns por estarem agora nessa fase, que é um passinho, é um detalhe que, poxa vida, dá dor no estômago, né? Por, por meses aí a preparação de prova oral, mas que passa, galera. Passa, vai passar. Eu nunca esqueço que minha primeira prova oral foi até no MPDFT, depois que eu fiz TJ Sergipe, mas de membro, né? Mas, caramba, eu lembro que eu treinei muito, muito, muito mesmo. Eu treinava com um colega para cartório. Eu treinava toda semana eu treinava com vários colegas. Eu era a maior cara de pau. Eu pedia para treinar com todo mundo mesmo. E eu lembro que na época tinha uma turma que ia fazer TRF1, juiz federal. E a prova, e eu treinava muito com os colegas dessa turma, era uma turma grande, sabe? E aí a prova deles foi antes da nossa aqui, do MPDFT. Gente, era muito engraçado que eu falava assim, ai, queria tanto já ter passado por isso, queria tanto já ter passado por isso, que todo dia era angustiante, né? Como eu me submetia muito a treino, como eu disse antes, tinha dias que eu ia muito bem, tinha dias que eu ia muito mal. Então, é muito ruim se acostumar com desconforto. No final, eu já estava acostumada. Continuei tensa, óbvio que eu continuei. Nossa, gente, tinha momentos lá da minha prova oral que eu falava, é agora que eu desmaio, mas eu sabia no fundo que eu não ia desmaiar, porque eu tinha passado por isso durante os treinos. Então, vamos lá, galera. Vocês não são uma fraude, embora acreditam ser uma fraude, né? Quando a gente vai para chega nessa fase. Ô, Jair, eu não perguntei para você, é sua primeira prova oral?
É a minha primeira prova oral, sim. Também? Ó, que Uhum. maravilha! Vocês já podem se Uhum. reunir aí informalmente, trocar o WhatsApp e treinar uma vez na semana. Vocês fazem dupla. É muito importante, galera, mesmo, mesmo. Senão não estaria falando isso. Isso eu não estou nem falando das aulas que são imprescindíveis do simulado, mas entre vocês. Porque vocês vão trazer questões novas um para o outro, que muitas vezes vocês não conhecem. Nossa, eu aprendi muito no treino com os colegas, tá? Mas enfim. A primeira prova oral. Então a gente acha assim, cara, eu sou uma fraude. Aí você começa a treinar com os colegas e fala, até que eu não sou uma fraude. Se eu sou uma fraude, o colega também é. E aí vocês vão ganhando corpo juntos. Então é muito importante. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça algo para vocês não esquecerem daqui até o dia da prova oral. O Eduardo falou uma coisa assim: vou esperar a primeira aula para começar a treinar com os colegas para não ir tão mal. Eduardo, não precisa esperar. Já começa. Assim, conselho. Você não tem que esperar, você não precisa mostrar nada para ninguém, você tem que se capacitar. Entende? Agora é a hora de se capacitar. Perder o medo de mal, porque a hora de mal é agora. Muito mal agora. A hora de passar por todas as situações é agora. A hora do branco é agora. Porque agora que você vai passar pelo branco, e vai entender como é que você vai formular a resposta mesmo diante de um branco, entendeu? Você vai passar por um examinador que vai, examinador colega, né? Ou então a banca simulada, que vai te confrontar, vai te interromper. Gente, eu tive uns examinadores só de examinar causa. Toda hora me interrompiam. Toda hora me interrompiam. Eu falava, meu Deus, sabe, vou conseguir. E aí você não pode pegar pressão e começar um duelo com o examinador. Ele te interrompe, você postura, que vocês vão aprender também. Deixa ele falar, porque ele não pode tomar birra de você, ele é um ser humano e ele vai te dar nota, entendem? Então, assim, a hora de treinar, a partir de hoje, de agora, hoje não, que já tá tarde, né? Mas, assim, quanto antes, melhor. Então, agora, é óbvio que vocês vão continuar estudando, mas treinar é mais importante. Então, assim, Thaís, eu tenho 3 horas, 4 horas para estudar por dia. 30 minutos de treino. 30 minutos de treino, até porque vocês vão ver, com os colegas, várias questões novas vão ser submetidas a vocês. E aí vocês naturalmente vão treinar também. Mas é uma habilidade muito diversa o falar, né? O falar. E aí a gente vai avançando, a preparação diferenciada e o treinar como, assim, o destaque da fase oral. Eu tinha um colega aqui na PCDF, delegado também na época, ele estava na fase oral de juiz aqui do TJDFT, ele reprovou. Ele era muito bom, gente. Ele sabia muito direito, mas ele não fez um treino de prova oral. Porque ele sempre falava assim, sempre, eu tenho que estudar. Não, eu tenho que estudar. Eu não tenho tempo, eu tiro em plantão, não sei o quê. Quando a gente está no plantão e vai fazer prova de concurso, vocês sabem o que é isso, né? A gente faz um monte de concurso, aí fica trocando plantão, não sei o que, é uma loucura. E aí todo o tempo que sobrava, não, tem que estudar, tem que estudar. Ele não treinou. E aí ele não soube lidar, porque é muito diferente, né? É muito diferente o desconforto. E aí, sempre se pergunta assim, e aí, vou inovar nos materiais? Gente, de coração, não inova nos materiais. Não inova. Continuem usando o mesmo material que vocês utilizaram para fazer a base. Por quê? Agora, o que vocês precisam é mostrar a base que vocês já têm. Vocês já vão gastar muita caixa para aprender a lidar com todos esses tipos de situação. O branco, o examinador carrasco, o examinador que fica interrompendo. Vocês vão gastar muita caixa para desenvolver a habilidade neurolinguística de pegar a pergunta, o examinador mandou a pergunta. Você está lá, você não está conseguindo nem começar. Cara, eu nunca esqueço, a primeira pergunta da minha prova aqui, é, o examinador, gente finíssima, gente finíssima, um colega, gente finíssima. Aí ele, não sei o que, eu tô vendo aqui, doutor, ele se contou com o nosso dossiê na mão, né? Prova oral é sempre assim, ele com o nosso dossiê aqui na mão. Tô vendo aqui, a senhora é delegada, qual delegacia que a senhora atua? Aí eu peguei e falei, bacana, não sei o quê. Doutor, então vamos começar falando, era penal, vamos começar falando a respeito do controle externo da atividade policial. Aí a plateia fica aqui atrás, né? Público, ato. Aí todo mundo começou a rir.
Aí eu não sabia se eu podia rir, se eu não podia rir. Vai vendo, gente, porque isso também faz parte da postura. Aí, ai, excelência, estou à disposição. Fiquei na minha, super assim, fiquei na minha. E óbvio que eu estava super nervosa, mas ele só foi agradável. Da mesma forma que ele foi agradável, o último da banca, nossa, foi, nossa senhora. Doutora, eu quero resposta objetiva. Você está sendo prolixo, eu quero resposta objetiva, eu tenho pouco tempo, por favor, direto ao ponto. Eu não sabia a resposta. Ele perguntou o que era monopsônio. Eu não sabia. Como ponto sorteado de administrativo, que era a matéria dele, era direito econômico, na hora que ele falou, doutor, o que se entende por monopsônio? Eu falei, monopólio. Vou começar falando de monopólio. Excelência, atividade econômica é um tema caro, tanto é que foi um dos temas preconizados pela Constituição Federal, está lá no artigo tal, tal, tal. E nesse contexto, eu ia começar a construir para ver se eu falar, né? É importante falar preliminarmente de monopólio. Doutora, não, eu quero monopsônio. 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 Excelência, em relação ao monopsônio, eu não me recordo especificamente do que se trata. Mas a gente pode falar um pouquinho de monopólio, que tal? Não, doutor, eu quero monopsônio. Tudo bem, excelência. Aí é a adequação da linguagem com a linguagem da banca, porque você também não pode irritar o examinador. Você vai até onde dá. Você nunca vai se calar e vai falar, não, não me recordo, não me ocorre no momento, excelência. De cara, nunca você vai tentar responder. Até porque vocês vão perceber que muitas vezes a gente começa a responder com as técnicas aqui sem saber, sem ter a menor ideia. A gente sabe qual é o ponto, a gente sabe qual é o tema, mas, assim, especificamente em relação àquele conceito, ainda mais quando é uma questão conceitual, você não sabe. Aí você começa a falar. Muitas vezes o examinador te ajuda, outras não te ajuda. E vai te cortar e vida que segue, você tem que continuar. Então, não inovar nos materiais não dá tempo, porque vocês precisam desenvolver as habilidades neurolinguísticas que dão trabalho também. Que essas habilidades elas vão vir com treino. Então, o examinador fez a pergunta. Você basicamente vai ter que receber a pergunta, organizar mentalmente as informações úteis para aquela resposta e elaborar uma resposta com começo, meio e fim. Gente, menos é mais. Ai, será que eu começo respondendo, contextualizando o tema ou eu sou objetivo? Objetividade, sempre. Primeiro você pega aqueles pontos do espelhão, ainda mais que é FGV, gente. Não é banca própria. É espelho. Você tem que mirar no espelho e ser. Então, objetividade, tá? Então, responde aquilo que tem que ser respondido. E aí, se o examinador der espaço, você pega e floreia, contextualiza, enfim, vem com os temas correlatos. Ou se você acha que a pergunta é muito vaga, e pode ser que caiba alguma coisa correlata ali, aquilo que você está respondendo, aí você acrescenta. Importante acrescentar, ou oportuno acrescentar ainda, excelência, que blá, 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 blá. Mas primeiro, objetividade, mirando no espelho, galera. Igual prova discursiva, igual prova de sentença. Espelho. Prova oral tem espelho, ainda mais porque é FGV. Eles contrataram, né? Para todas as fases lá no em Sergipe dessa vez. Então, assim, então, a primeira habilidade, que é a mais importante, é você ter a capacidade de escutar com atenção, sem agonia, gente. Doutora, o que se entende por atos administrativos? Você vai fazer o quê? Uma pausa silenciosa. E quando souber, você também vai fazer, porque terão perguntas que você não vai saber responder de pronto. Então, você não pode ter uma conduta para quando sabe e outra para quando não sabe, porque senão vai dar na cara do examinador. Você sempre vai fazer uma pausa antes de começar, sabendo ou não sabendo. Por quê? Gente, o examinador passa lá a tarde inteira, muitas vezes o dia inteiro. Vocês estão em quantos no.
na prova oral? 89. Pois é, gente, vão ser dias. Vai ser o quê? Vai ser pelo menos a semana de prova Uns 4 oral. dias. É. Examinador cansa. Tem muitas vezes que ele tá lá, você tá respondendo, ele tá lá olhando, aí pega o celular, tipo assim, igual eu de vez, tá lá no celular, respondendo o filho, o que que vai ter de almoço, não sei o quê. Não está prestando muita atenção. Então, se você responde de forma fluida e concatenada e demonstra o mesmo ritmo no início ao fim, é claro que vez ou outra você vai engasgar, mas uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça e treinar, 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 treinar é sempre. Examinador terminou a pergunta, eu gostava muito de fazer isso, mas eu bebia de golinho em golinho. Pegava, tomava minha água, eu estava aqui, articulando a resposta, fazendo esquema mental e articulando a resposta. Excelência. Tarará, 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 tarará. Sempre, gente, adotar como padrão o silêncio no primeiro momento e só depois responder. Isso vem com treino. É só o treino que vai fazer com que você tenha, porque vai ficar automático, entendeu? Ah, mas fica muito mecanizado. Não tem problema nenhum se você achar mecanizado. Você só tem que ser constante no jeito de responder. Porque senão, ele tá aqui falando, e aí, o que que vai ter de almoço? Que não sei o quê. Aí você pega e começa a responder, rapidão, né? Ou começa a gaguejar. Aí rapidamente ele vai olhar assim, "Ih, tá gaguejando." Vai chamar a atenção do examinador. Eu tinha um colega, Daniel, talvez vocês conheçam, o colega foi o 01 do MPDFT, professor também, um grande professor do CP. Ele treinava com a gente. Às vezes eu perguntava para ele, aí ele começava a responder, e ele fala muito bem, muito calmo, muito tranquilo para falar. Aí eu falo, gente, não tem nada a ver o que ele está falando. Aí eu começava a desacreditar no conteúdo que eu conhecia, porque ele falava tão bem, e ele era tão constante na forma de falar, estava tão tranquilo até para falar nada a ver, nada com nada, lé com cré, que aquilo diante de uma tarde, no final de uma tarde de arguição, vai passar pelo examinador que ele nem vai ver, entende? Então, tá vendo como a forma ela vai o quê? Robustecer o conteúdo? Não adianta ter conteúdo em prova oral, você precisa ter forma, você precisa saber falar. Então, primeiro é a pausa inicial para que você tenha tempo para fazer essa revisão mental e formular essa resposta com início, meio e fim. Segundo ponto, galera, que é muito importante, ele é organização mental rápida e concatenada, clareza verbal. Menos é mais. Objetividade na forma de falar, sem ficar floreando muito. Você vai mirar no espelho, falar de forma direta, de forma objetiva, mirando no espelho. Até porque isso denota o quê, gente? Boa articulação. Quando a gente fala demais, de forma muito, desculpa, galera, de forma muito querendo inventar muita moda, normalmente dá problema, pode reparar. Sai uma palavrinha errada, dá problema. Então, vamos falar de forma objetiva, menos é mais, até porque o examinador vai estar cansado, vai estar fazendo um monte de arguição, direto ao ponto, objetividade, mirar no espelho, pronto, acabou, e garantir os pontinhos. Clareza verbal. Acesso eficiente à memória, gente, isso também vai vir com o treino. Quando a gente vai responder, a mesma coisa, você vai fazer uma sentença, exemplo, provavelmente você decorou alguns conceitozinhos básicos. O que é dano moral? A gente decora. Algumas súmulas a gente acaba memorizando, porque usa o tempo todo ali na dosimetria da pena, coisa tal coisa. Mesma coisa, quando a gente vai formular uma resposta de prova oral, isso o pessoal do time, os professores vão ensinar direitinho durante o curso. Mas, vamos lá. Primeiro, uma resposta tem que ter número, certo? Mas, especialmente quando a gente não sabe
a resposta, essa técnica é imprescindível. Começar sempre pelo fundamento constitucional. Sempre pelo fundamento constitucional. Então, excelência, trata-se de tema caro, tanto é que o legislador, o constituinte, ele previu o meio ambiente no artigo tal, 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 não sei o quê, blá, 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 blá. E aí você vai ganhando tempo para lembrar. Não é demais registrar ainda que esse assunto é regulado pela legislação infraconstitucional, bababá, bababá, bababá. E aí você vai ganhando tempo para lembrar. Então, existe uma ordem para se falar. E dentro dessa ordem, você sempre vai tentar, quando for o caso, porque a gente tem que ser objetivo e mirar o espelho, tá? Eu estou falando especialmente para aquelas ocasiões que a gente não sabe a resposta. Mas sempre lembrar de todas as fontes do direito. Então, resposta, igual sentença, não tem que ter número? Não tem que ter dispositivo legal para fundamentar? Resposta de prova oral também, você não precisa saber de cor, óbvio que não, mas você vai mencionar que é tratado tanto de forma constitucional, tanto na Constituição Federal, quanto em leis esparsas, enfim. Você também vai mencionar o que é um conceitozinho, você vai lembrar lá um conceitozinho, vai formular. A gente já tem aí de cor vários conceitos prontos. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Vocês vão resgatar da memória e vai saindo com o treino, vai saindo. Então, doutrina, lei, jurisprudência. Doutrina, lei, jurisprudência. Uma resposta completa sempre denota todas as fontes do direito. Mas, ressalto, temos que ser objetivos. Muitas vezes o examinador só quer saber o que é mundo opção, ele não está nem aí para o fundamento constitucional, ele só quer saber aquilo ali para te sacanear e você perder o ponto e te desestabilizar, mas é aquilo que ele quer saber. Mas quando você não souber, calma, calma, começa pelo fundamento constitucional. Beleza, galera? Regulação, controle emocional durante a fala. Isso aqui não é nem o mais importante, sabe por quê? Para mim, no meu ponto de vista, o mais importante é o que vai dar o controle emocional, que é o treino. Só depois de passar pelo desconforto, só depois de você se submeter ao desconforto de forma exaustiva, eu ia falar todos os dias, tá, mas beleza, a gente não vai treinar todos os dias, sei lá, umas 2 vezes a semana, é que você vai começar a se acostumar com ele. Você vai começar a se acostumar a falar com o coração palpitando. Você não está conseguindo respirar direito, sua respiração está curtinha, mas você vai ver que você consegue falar com a respiração curtinha. Olha só que curioso, gente, eu vou trazer só uma situação aqui para vocês. Eu já tinha feito muito curso de oratória, muita prova oral, quando eu comecei a fazer júri no MP, né? Os primeiros júris, engraçado, eu fiquei tão nervosa quanto as minhas provas orais. Claro que numa dimensão diferente, porque, né, já estava dentro, mas aquela fala com a respiração curtinha, que você parece estar até meio ofegante, mas eu sabia que eu ia falar. Eu sabia que ia conseguir, que no máximo ia dar um refluxozinho, porque eu estava nervosa, porque eu já tinha passado por aquilo. Por isso que é muito importante o treino, para você passar por isso. Caraca, tô um aperto no peito. Não, não vou morrer, é ansiedade mesmo. Então, você não pode deixar de você passar por isso na hora da prova. Porque senão você vai. Aí você já vai se desconcentrar da resposta, você já vai perder o foco. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer. Aí você já não sabe nem mais a pergunta. Então, é muito importante você submeter a treinos exaustivos para que você passe por todo esse tipo de situação, para que você enfrente todo. Ó, exemplo, temos aí examinadores carrascos, examinadores que ficam te interrompendo o tempo todo, o examinador que fica assim, mas, candidato, é isso mesmo? Você tem certeza? Porque existe uma corrente aí que diz o contrário. Tô falando, assim, algumas situações bem esdrúxulas, mas que acontecem, especialmente em banca própria, que não é o caso. Mas é importante o treino, porque se vocês forem surpreendidos no momento da prova, vocês já passaram por isso. Se o examinador for aquele cara inconveniente que fica te interrompendo, você sabe que você vai ficar caladinho, você está no meio da resposta. Não, ô, doutora, mas não, existe outro. Você vai se calar. Você não vai ficar desconcertado, porque você já sabe o que fazer naquele momento, entende? E adaptação, capacidade de síntese e priorização, isso é muito importante, que é o que a gente falou, mirar no espelho, mirar no espelho. Primeira resposta objetiva, com a fala concatenada, fluida, direta, as frases em ordem direta, menos é mais, vamos responder para pegar os pontos de espelho,
E adaptação comunicativa para não irritar o examinador. Ele quer que você seja direto? Seja direto. Ele quer que você seja mais prolixo, que aprofunde? Vai aprofundar, vai florear, enfim. Você está ali, gente, à disposição do examinador. Depois que passar, aí você faz o seu jeitão. Mas enquanto está lá, "Ai, mas, candidato, mas existe outra corrente? Sim, excelência, existe uma segunda corrente que pensa de forma diametralmente oposta, que fala isso, nananã. Inclusive, excelência, existe uma corrente mista que une tanto a primeira corrente quanto a segunda, nananã. Se ele te der a oportunidade, se ele quiser que você fale bastante, que eu acho que não é o caso, gente. Vocês têm 15 minutinhos para cada banca só, né? Mas, se for o caso, porventura, vocês vão sim florear mais. Beleza? Alguma dúvida, galera? Professor, Opa, eu tenho uma dúvida, assim. Em claro, relação dúvida. aos temas da moda, por exemplo, eu tive notícia há uns dias atrás, parece que teve banca do MP de Minas, daqui de Minas, e acho que foi um assunto relacionado à exposição de crianças em redes sociais, acho que é sharing, enfim, alguma coisa assim. Certinho. Uhum. É interessante ficar atento a essas questões de moda na magistratura ou Ó, não? eu... Certinho acabou, inclusive caiu na prova do AB, da OAB, foi da última do AB ou foi no Enem? Sim, Foi no acho que Enem ou foi. no Acho que AB, foi no Enan, galera? no Enan, no É, Enan. que é super recente, né? Mas que já vinha Sim. sendo falado pela galera do direito digital, viu? Eu acho que os Hum, temas de direito digital é importante vocês estarem a par. Vocês estão seguindo o Instagram da faculdade? Vou fazer aqui um jabá de Instagram de conteúdo que eu acho que é importante, que é bem atual, que é mais fácil. Vocês não podem ficar perdendo tempo também, né? Da Faculdade de sim. Santo Ivo. Eles falam muito de direito digital e desses temas atuais focados em precedentes. Então, dá uma olhadinha, segue. Bom, E é importante, sim, é muito importante. Ó, novidade legislativa é sempre tema sim, quente. E precedente, decisões judiciais dos tribunais superiores, ainda mais para a FGV. Então, é sim. importante, Legal, tá? legal. Ainda mais por conta da arguição ser curta, né? 15 minutos passam voando. Então, eu imagino que vem algo mais direto mesmo, algo sem aquela Vocês já deram profundidade. uma olhadinha no banco de questões da FGV que eles fazem? Sim, sim, É bom até para você ter mais segurança no estilo, né, das questões que eles fazem. Olha, me agrada, eu acho bem razoável, assim. O que vocês legal. acharam das questões que eles normalmente. Mas é óbvio que Sim, tema atual é tema quente, então você tem que estar tema antenado. quente. Tá, bacana. Então, sorteio, né? Às 24 horas antes. Gente, é o seguinte, ninguém é de Sergipe aqui, né? Tá aqui na sala. Então a gente leva aquela mala recheada, só que eu já digo logo. É até bom que não seja de Sergipe, porque você leva a mala recheada, mas ainda assim não dá para levar muita coisa. Você vai levar aquele material que você já usa para cada disciplina, né? Não inventa moda, galera. 24 horas é pouquíssimo tempo. E não são as 24 horas que a gente estuda. Então, assim, a gente chega lá para o sorteio do ponto, é super informal. Você chega lá, aí você se identifica, você se reúne numa salinha, e aí o membro da banca, da comissão, pega e faz um sorteio mesmo. Você tira um papelzinho, aí você vê qual que é o seu ponto. Então, o sorteio de ponto é isso, tá? E aí acontece 24 horas de antecedência, você corre para o hotel, e aí o que que eu sugiro que vocês façam? Você pegou o ponto, vai ter o assunto ou os assuntos, a depender do ponto, para cada disciplina, né? Você, o que que eu fiz? Eu falo para os meus alunos fazerem e que eu sugiro que vocês façam. Antes de começar no cavalo doido estudando, faça um planejamento que você vai estudar nas próximas, sei lá, 12 horas, 14 horas, sei lá. Aí você vai ver qual o seu limite, né? Por isso que é bom o simulado também, até para vocês verem o que dá para fazer para vocês. Mas, então, por exemplo, está lá em direito constitucional. Peguei um ponto que, dentre os assuntos que estão lá, eu só não sei falar.
de índios, não sei nada de índios, vai cair em índios, tá? E tem um monte de precedente, por incrível que pareça, tem, tá, gente? Porque caiu na minha. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui em índios. No mais, eu vou só pontuar o restante. Porque, gente, não dá para você ler tudo de todos os pontos, de todas as matérias, porque, embora seja só um ponto, são todas as matérias. Então, assim, você vai fazer um planejamento do que de fato você vai estudar e o resto você só vai passar por tópicos. Mas eu queria muito revisar todos os assuntos do meu ponto. Já digo que não vai dar, não vai ter como. Você sabe o que você é bom e o que você não é. Agora sim, sugestão: quando você for montar seu planejamento do que você vai estudar, coloca lá em condicional o que você não sabe, porque você precisa saber falar a respeito. Entendem? Prova oral você precisa saber falar a respeito, mas pelo menos um pouco, porque você ganha ponto desse jeito. Mas ao final, você pegou e colocou todos os assuntos, os tópicos daquelas matérias que você não sabe, você necessariamente vai passar por ela, e de forma bem objetiva, tá, gente? Porque senão não dá tempo. Mas aí sobrou um tempinho, você pega e faz uma revisão em tópicos. Então, sei lá, em direito administrativo, estou cansado de ver atos administrativos, mas eu quero fazer uma revisão. Passa pelos tópicos. Cara, conceito eu já sei, classificação já sei. Ai, sei lá, eu quero estudar aqui as formas de extinção do ato administrativo. Faz tempo que eu não estudo isso. Aí você estuda só as formas de extinção. Deu para pegar? Porque não se iludam, galera. Não vai dar tempo. O que eu estudei bastante na minha, eu lembro direitinho, peguei um ponto chato de eleitoral, agora não vou lembrar o que foi. Aí, eleitoral eu estudei, eu lembro muito de eleitoral, eu falei, grila, que coisa chata que eu peguei de eleitoral. O resto eu não lembro. Mas eu dei ainda consegui passar, assim, de forma bem objetiva, nos pontos quase todos os pontos das outras matérias. Mas eu priorizei aquilo que eu não tinha noção. Mas foi bem tranquilo, gente. Eu estava muito nervosa, mas foi bem tranquila a prova, assim, confesso. Pensando racionalmente em relação em questões, em termos de questões, por exemplo, você falou do MP de Minas, nem tem comparação. Lá eles inventam uma moda danada, né? Eles colocam um monte de termo diferente só para assustar, enfim. E também nem é isso que vai reprovar o candidato, né? Nem é isso, é errar o básico. É errar o básico que vai reprovar. E não falar, né? Mas então, gente, muito cuidado com o que vocês vão estudar nessas 24 horas. Não comecem no modo cavalo doido, que senão vai gerar muita ansiedade. Então, se planejem para que vocês esgotem esse planejamento dos estudos das 24 horas, que nem são as 24 horas. Por quê? Porque vocês precisam terminar de estudar em paz e dormir um pouco. Pelo amor de Deus, galera, não me vá sem dormir, não. Porque a privação de sono ela atrapalha qualquer estudo eficiente que você possa fazer. Não estou falando que você vai dormir 12 horas, não, não, isso não existe, né? Véspera de prova oral. Mas você precisa dormir, pelo menos ali suas 7 horinhas. Não é nem o recomendado. Se pega a galera aí do neuroaprendizado falando trem desse, eu falo, nossa, pelo amor de Deus, eu estou falando o que é factível, tá? Para uma pessoa que está a menos de 24 horas de uma prova oral. Mas vocês precisam se planejar antes para começar a estudar, saber o que tem que estudar, exaurir o que vocês planejaram a estudar e descansar, galera. Vai dormir depois que estudar o que vocês planejaram estudar nessas 24 horas. Vocês precisam dormir para fazer uma boa prova oral. Beleza? Tranquilo? Por isso que é bom esse simulado. Vai dar um parâmetro muito bom para vocês, sabe? Esse negócio de sortear o ponto, enfim. Porque a gente, antes de fazer uma prova oral de juiz, a gente fica, caraca, vou estudar as 24 horas. Não, não vai. Não se engana. Não vai mesmo. E aí, isso daqui também é um alento, né? Porque para você passar na prova oral, você precisa do 6, que é a média aritmética de todos os examinadores. Então, assim, você não precisa passar em todas as disciplinas, pelo contrário. Isso não vai fazer que você não estude, né? Todas as disciplinas do ponto sorteado. Claro que você vai estudar, você vai tentar.
mas já é um alento, assim, só para é um motivo a mais para vocês falarem, poxa, não tá tão difícil assim, né? Dá para dá para dá para tirar tranquilo. Vocês fizeram muito mais. Gente, o fato é que sentença é uma fase muito mais difícil, assim, racionalmente falando, sentença é chato. Sentença penal, então, nem se fala. A dosimetria da pena é chata. O que faz com que a prova oral seja uma fase mais chatinha, um período mais chato da preparação, é justamente o não saber lidar com o contato pessoal, o falar, né? E a gente não sabe, quando a gente é concurseiro, a gente passa horas e horas na biblioteca estudando, é a gente, o livrão lá, não tá falando com ninguém. Então, enfim, mas racionalmente falando, a sentença é muito, não tem nem comparação, é muito mais difícil, galera. É muito, muito, muito mais difícil mesmo. E aí, por fim, só para a gente passar pela uns pontos bem objetivos, mas que o pessoal do curso vai aprofundar, é postura na hora da prova. Postura na hora da prova. Então, assim, muitas vezes, eu não acho que vai ser o perfil dessa banca, mais uma vez. Mas se o examinador te exigir uma postura, que se adote uma postura de juiz. O que eu quero dizer com isso? Uma postura em que se decida. Não fique no meio do muro. Não fique em cima do muro. Se o examinador te exigir isso. Porque muitas vezes você está falando a respeito de um tema, o cara, ele, sei lá, te cobra um precedente jurisprudencial. É um precedente, não é uma jurisprudência. Você vai falar a respeito. Você vai falar que existe, inclusive, decisão do STF ou do STJ sobre o assunto, que decidiu assim, assim, assado, mas anteriormente havia decidido de forma oposta, ou essa decisão foi de encontro com um assunto que, inclusive, já tinha sido simulado anos. Enfim, galera. Mas aí pode ser que o examinador fale assim: tá, mas o que que você acha? Qual é a sua opinião? Estou perguntando a sua opinião. Você não pode ficar em cima do muro, você tem que falar. Na minha prova oral, ele perguntou sobre a maioridade penal. Aí perguntou os fundamentos a respeito da possibilidade de se diminuir a maioridade, para a galera que pensava contra essa possibilidade, quais os fundamentos que eles utilizavam. Enfim, ele fez eu expor tudo, bonitinho. E ao final ele falou assim, tá, mas e qual é a sua opinião? Você é a favor? Minha opinião é a sua opinião. Falei a sua que era igualzinha. Dá vontade de falar isso, né? Caraca, que saco, a minha opinião. Mas aí eu tive que falar. Eu confesso para vocês que eu nem tinha minha opinião madura a respeito da minha. Eu sou a favor ou contra a redução da maioridade penal, mas eu tive que falar. Então, não fique em cima do muro se porventura o examinador pedir a opinião de vocês a respeito de um tema. Falem sim a opinião de vocês, beleza? Gente, isso também vai ser que eu vou falar agora, eu vou só falar por desencargo de consciência, mas eu tenho certeza que eu nem precisaria. Em relação ao traje, o mais discreto possível, claro, elegante, mas o mais discreto possível. Ahn, Porque a gente, quando fala, nós na posição de oradores, o discurso que tem que sobressair, né? Não é quem está discursando. E muitas vezes, por incrível que pareça, nós estamos lidando com gente. Gente que pode não gostar, por exemplo, de algo estampado. Eu estou lá com um trem estampado. E aí já pega antipatia, nem sabe por quê, mas já pega antipatia porque eu estou lá com um trem estampado na minha roupa. A gente percebe isso muito em júri, que a gente vê os jurados olhando para a gente, especialmente mulher, de cima a baixo. Então, por exemplo, eu ia fazer um júri, eu trocava no esmalte, eu ia com esmalte branquinho, branquinho, cor da pele. Nunca ia com esmalte diferente disso, quando eu ia fazer júri. Nunca. Brinco pequenininho, falando agora de coisas de meninas, né? De mulheres.
mas se aplica a homem também, pequenininho. Então, muitas vezes é o cabelo preso, entendem? Salto mais tradicional possível, mais básico. Tinha que ir com salto, até porque a gente também não pode ser desleixado. O desleixo também chama atenção negativamente. Óbvio, temos que estar arrumados, mas nada tem que chamar mais atenção que o nosso próprio discurso. Entende, pessoal? Gesticulação. Claro que a gente tem que saber os momentos em que a nossa voz deve se destacar, mas nunca demais. É porque você não está no júri, está falando com examinadores, né? Então, assim, sim, excelência, tarará, aí já pode até baixando um pouquinho o tom da voz, mas ainda assim, aqui a gente não precisa dar tanta ênfase na nossa voz em certo ponto da resposta. A gente faz isso muito em júri. Mas gesticulação, gente, é um quadradinho aqui, ó, e você vai gesticular de forma que fique harmônico com o que você está falando. Sempre quando forem falar, tentar não aqui vai ter uma mesinha aqui, né? Tem uma mesinha aqui na frente de vocês que não vai dar para ver aqui. Mas aqui tem uma mesa aqui na minha frente. Vocês deixem a mão aqui na frente da mesa, tá? A postura o pessoal vai ensinar ainda para vocês, os professores vão ensinar, mas nunca travem as mãos. Por quê? Porque isso favorece com o acúmulo de energia e favorece que vocês fiquem ainda mais nervosos. Então, eu tô com a mão aqui, encostada na mesa, mas assim. E aí, à medida que eu vou falando, eu vou gesticulando. Não, sim, sim. Lembra, nada demais. Tudo na medida. E aí eu vou gesticulando, gesticulando, solta as mãos, solta energia. Isso favorece o quê? Que as tensões elas sejam liberadas. Óbvio que você vai continuar tenso, tá? Mas você só não vai potencializar a sua tensão. Entendem, pessoal? São detalhes. Esses detalhes todos vão ser ensinados para vocês. Mas a gesticulação ela é muito importante. Também ela vai vir com treino de forma natural. Existem vários, sim, que são isso aqui. Nunca. Mas isso tudo vai ser passado durante o curso para vocês. E aí, gente, tinha uma perguntinha aqui do negócio de. Acho que a gente já falou, né? Melhor forma de responder, se é ir direto para a resposta, sempre direto para a resposta, objetividade e mirar o espelho. Estamos falando de FGV, não é banca própria, então objetividade, espelho, e como lidar com branco. Lidar com branco é usar o nosso padrão, é o nosso esqueleto. Começar pela Constituição Federal, sempre. Muito difícil algum assunto do direito não ter um fundamento constitucional. Muito difícil mesmo, porque você vai ganhar tempo para que a sua organização mental ela venha à tona. Confiem, pessoal, quanto mais a gente treina, mais a gente percebe, e isso vai virando corriqueiro, o fato de que muitas vezes a gente começa a responder sem saber exatamente tudo que vai responder, ou muitas vezes, ou algumas vezes sem saber o que responder, mas a gente começa ali pela Constituição e aí vai desenvolvendo. E se o examinador falar, não, eu quero isso, candidato, eu não quero enrolação, eu quero isso, você sabe? Aí você tentou. Você nunca vai deixar de tentar. Você tentou, mas você viu que ele não quer que você fique tentando buscar resposta, que ele já percebeu o que você está buscando? Excelência não me ocorre no momento com essa denominação. Tá bom. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Quantos não me ocorrem no momento eu falei? Passei. Entende? Alguma dúvida? Alguma consideração? Quando que vão começar o treino mesmo? Professor, a respeito da banca, para ser mais específico,
nós vamos ficar sabendo disso mais próximo do momento, lá quando da convocação. Mas, como não é uma banca própria, enfim, a gente não espera algum tipo de bairrismo, né, dessa comissão. Pelo contrário, um tratamento mais generalista, vamos dizer assim, que gente do Brasil inteiro vai fazer prova lá em Sergipe. Então, acho que não é algo a se preocupar, né, com Né? questões locais. Não, gente, não mesmo. Vocês estão vendo o tanto de problema que está dando, né, na FGV, isso. Por quê? Vamos lá, agora sendo bem objetivo. Concurso custa caro. Cada nulidadezinha ou cada É, mudança de gabarito, também teve de vocês, né? O negócio da sentença, não teve? sim, um Teve ponto agora o lá. Enan, tá tendo direto agora, né? Isso é péssimo para eles. Então, primeiro porque por conta do descrédito, né? Sim, Eles não estão dando ensejo à nulidade, mas eles estão, tudo bem para eles, eles não ficam tanto no prejuízo, mas eles estão dando ponto para todo mundo. Enfim, então eles não vão se arriscar com manobras aí, ai, bairrismo, não vão, porque isso é muito ruim para eles, já tá ficando ruim. Ainda sim. mais agora. Antigamente acontecia muito, né? A galera falava muito. Olha, eu tive uma colega, por incrível que pareça, gente. Assim, é inacreditável, isso tem 8 anos. Ela foi fazer a prova, ela já estava de barrigão, grávida, né? Eu fiz TJ de Sergipe, eu estava grávida, mas eu estava bem no início. Ela já estava de barrigão. Ela foi escondendo o barrigão, porque ela não sabia. Era uma banca super tradicional. Ela não sabia. Já tive colega escondendo tatuagem, colocar no micropore, para não aparecer aqui, ó, tinha tatuagem aqui. Então, assim, é bom que apareça, né? Porque estamos lidando com seres humanos, né? Como diz o Fred de neutro só o detergente. De neutro só o detergente. Mas eu acho que manobras arriscadas desse tipo de bairrismo, não precisa esperar isso não, de jeito nenhum, porque É, não é interessante para a banca dar ensejo a qualquer tipo de nulidade em prova, porque isso, além de ser muito custoso, oneroso para eles, pega muito mal. mas pelo que eu vinha acompanhando, costuma a banca ser composta de desembargadores cariocas, né, do Rio de Janeiro. Ou não? Mas não são eles que fazem as perguntas, eles têm um banco, porque o concurso foi todo contratado. Ah, legal. Eles precisam ter a banca por conta da formalidade, Sim, da forma em que o concurso para ingresso de juízes é feito, exige. né? Então, sim, precisa. Só que o concurso foi todo contratado. Eles contrataram a FGV para fazer todo o Ah, concurso, todas as fases, não foi? sim, Pelo menos pelo que eu li do edital, foi todas as fases. sim. Então, eles estarão lá, mas não foram eles que formularam as. Ah, Eles têm um banco, entendeu? entendi. Então, serão publicados os nomes. Mas o concurso, até onde eu estudei o edital de vocês, conversei com os colegas lá de Sergipe, foi todo contratado. A FGV vai fazer todo o concurso, porque também existe a seguinte situação: se contrata a primeira fase, e aí as fases subsequentes, quem vai fazer é a própria instituição. Aí sim, a banca que faz, eles que formulam as perguntas, entendeu? Entendo. Eles que fazem o espelho. Então, no caso, o integrante da banca seria mais um pro forma, vamos dizer assim. Eu estava acompanhando pelo YouTube as arguições do Mato Grosso, e era uma banca heterogênea, assim, no sentido de ter advogado, tinha membro do Ministério Público, e era um pessoal lá do Mato Grosso mesmo. Que eu acho que não vai ser a realidade que nós vamos encarar lá em Sergipe. Acho que vão ser pessoas não de Mas lá em Sergipe. Mato Grosso também as questões quem fez foi a FGV. É o que Ah, a tá. gente não Só entendi. passavam. É. Não Entendi. entendi. É que lá em Mato Grosso teve uma banca no TJ Mato Grosso, né, composta pelo MP, pela comissão examinadora. Só que as Aham. perguntas eram da FGV. A FGV que Ah, enviou as tá. perguntas. É, que provavelmente vai ser a mesma coisa com vocês. Ah, então Porque entendi. se contrata todo concurso, aí tem que ter a banca, porque é uma exigência, inclusive, constitucional, né? A Sim. banca
em concursos da magistratura e do Ministério Público tem essa composição que deve ser observada. Só que, no caso, a FGV foi contratada para fazer todas as fases do concurso. Entendi. Deu para entender? Sim, sim. Ficou bem compreendido. Eu acho que vai ser bem sossegado, assim, nesse sentido. É que a gente ouvia muitas histórias antigamente. Sim, Tá ficando cada vez mais difícil de se explicar isso, sabe? Hoje em dia tá todo mundo de olho. Já naquela época, né, já estava todo mundo de olho, mas sim. enfim. Enfim, é isso, gente. Mais alguma dúvida? Então, professora, eu tenho só uma dúvida que eu fiquei hoje, que eu agendei a fonoaudióloga, a Ariadne, Uhum. e eu perguntei para ela sobre isso, ela me disse para perguntar agora no workshop. Eu acho até que já foi respondido, mas é sobre falar demais um assunto que a gente domina, por exemplo, uma pergunta que vem às vezes fácil, que a gente está o assunto na ponta da língua. Aí a gente até responde o assunto, mas como a gente sabe que a prova oral geralmente dura uns 15 minutos, se seria recomendável explorar o máximo possível de um assunto que a gente domina para conseguir assim ganhar tempo nessa questão, uma questão Sim. que a gente está considerando fácil ali. Então, como é banca FGV, normalmente quando é banca própria, sim. Por quê? Porque eles não têm uma quantidade de questões, por exemplo, FGV, eles vão vir com tantas questões para 15 minutos. Entende? Quando é banca própria, não. Eles vão deixando você falar, a depender do examinador. Ele não tem uma Uhum. quantidade específica de questões que ele vai lhe fazer. Como é banca contratada, eles vêm com uma quantidade X de questões que necessariamente eles têm que fazer. Então, assim, você pode até tentar falar mais para ganhar tempo, já que você está mandando super bem. Só que, Sim. necessariamente, pode esperar. O examinador ele vai te dar uma cortada porque ele vai precisar fazer as outras perguntas. Ah, sim, sim. Entendeu? Mas pode Era. parar. E se ele deixar Uhum. você falar, vai, continua. Mas uma hora ou outra ele falar, não, candidato, eu estou satisfeito. Vamos para a Sim, próxima. entendi. Era essa a dúvida, mais para saber. Então pode haver um número pré-determinado de questões que devem ser feitas em 15 minutos, né? Pode ser, provavelmente Uhum. sim, porque o critério é objetivo, né? O Uhum. critério é objetivo. Agora, se for a última pergunta, por exemplo, você está mandando benzaço, continua Uhum. lá. A gente nunca sabe, né, quantas perguntas vão ser. Sim, Mas o examinador vai te dar uma cortada se ele precisar fazer mais perguntas. não, eu imagino que isso aí com certeza vai acontecer. E tranquilo, viu? É, Tranquilo, uhum, faz parte. Não, uhum, nem se preocupa com isso. uhum, Cortou, vida que segue, claro, excelência. Estou à disposição. sim, sim, beleza. Obrigado, professor. Né? Mais alguma pergunta, gente? Então, ó, vamos encerrando por aqui, até porque vocês também têm que estudar, têm os compromissos de vocês, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de treinar, pelo amor de Deus, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, contem comigo. Fala com a Laís, fala com o time do curso, ou então entrem lá no meu Instagram, estou sempre à disposição. É uma fase que vai passar, gente, é uma fase chatinha, mas cumpra tudo conforme os professores do curso vão lhe orientar. É um pessoal que está cansado de aprovar a gente. Já, enfim, a gente entende, a gente se coloca na situação de vocês porque passamos por isso também. Mas confiem e façam. Façam o que for dito para fazer, que aí vai dar tudo certo.